Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à quarta temporada de Log Talks, o podcast de logística da Corber. Neste episódio, nós vamos falar sobre 3 operações em um mesmo armazém. Dá para imaginar como isso não é algo muito fácil. Se você está chegando aqui agora, este é o 3º episódio, nós temos outras 3 temporadas, esse é o 3º episódio da quarta temporada, então ouça os demais episódios, você com certeza vai ter muitas informações interessantes. Mas vamos voltar aqui para o episódio de hoje. Hoje nós vamos conversar com o Cleiton Freire, que é diretor de logística e de tecnologia do Grupo Wine. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. E vamos falar também com o Elcio Lenz, que é diretor-presidente da Corber Supply Chain para a América Latina. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Bom, vamos começar com o Cleiton. Nós temos aqui, nós sabemos de toda a operação, o Grupo Wine tem uma série de operações, B2B, B2C, clubes de assinaturas. Como que funciona essa estrutura toda em um único centro de distribuição? A gente resolveu separar por processos, né? Então, a gente tem uma área específica para clube, que é uma linha de montagem específica, que é muito particular, funciona como uma linha de montagem mesmo. Enfim, processos ali que é uma linha, né? Ele começa numa esteira, ao final da esteira o clube já está pronto para ser armazenado, né? Ou expedido, a depender do dia, né? Que a gente está produzindo o clube. Tem um outro processo que é a venda do varejo, né? Que aí engloba todas as nossas BUs de varejo, que é uma outra linha de produção, então é separado até em pessoas, equipes diferentes. Tem uma outra linha que é para um clube específico, o personalizado, que a gente já falou em outros episódios também sobre essa personalização, né? Então, o Winebox do Seu Jeito é uma linha específica que a gente utiliza para poder fazer essa montagem. E tem o processo do B2B, que é um outro processo também. Então, a gente tem uma outra área, que aí o B2B, ele tem expedições de pallets para o mesmo cliente, não é um pedido pequeno, é um pedido maior. Então, é um outro modelo de separação, e aí a gente faz um outro fluxo também. A grande vantagem é que a gente, em um mesmo sistema, a gente consegue fazer a configuração, né, para todos esses fluxos. Então, de acordo com o tipo de pedido, o sistema sabe qual fluxo de separação que ele vai seguir. Se ele vai para um clube, se ele vai para o B2C, se ele vai para o B2B, e também, ou se ele vai para o clube de personalização, que é o Winebox do Seu Jeito. E também tem o fluxo de ressuprimento de insumos. Então, tem esse fluxo também, que funciona dentro do nosso armazém e tudo dentro do mesmo sistema. É uma operação complexa, mas que nos permite ter a flexibilização necessária para atender o nosso negócio. Perfeito. E essa operação também abastece as lojas físicas, que Sim. ainda atendem os clientes, fazem entregas em até 2 horas. Sim, aí as lojas físicas a gente reabastece ela como um fluxo do B2B, né? Que é a separação em grande volume também, e vai para as lojas físicas. Aí na loja física a entrega é diferente, que aí a gente tem um modelo específico para last mile, entrega rápida, né? Que é o que a gente chama de expressa. Então lá você tem um outro modelo de separação e de logística também, de entrega. Uhum. Bom, com certeza é um sistema bem sofisticado. Você diria que isso é um diferencial um diferencial competitivo? Sem dúvida, porque você ganha eficiência e você ganha agilidade na entrega, né? Quando você tem uma eficiência interna, você consegue transpor isso para a última milha e consegue ter uma eficiência melhor na entrega também. Então, isso para o mercado online, né? Como é o nosso, e da loja física também, que a gente utiliza o nosso app para fazer delivery a partir da nossa loja física. Então,
a entrega é essencial, a entrega rápida é essencial, né? Essa entrega, a promessa versus o que você realmente entrega é super importante, né? Para diversas coisas, para satisfação, para fluxo de recompra e também para você reduzir o número de contatos no atendimento por eventual problema que você possa ter. Uhum. Elcio, você que é especialista aqui em logística, o que você pode nos trazer aqui de dicas para outras empresas que precisem ter uma operação tão complexa em um mesmo CD, como o caso do Grupo Wine? Uma boa pergunta, né? Eu penso, e a Wine é um excelente exemplo, né? Eu penso que os processos devem ser claramente definidos. Nós temos que ter realmente muita clareza. E é aquele tripé, né? Processos, pessoas, tecnologia. Então, os processos, eles são uma peça-chave. Que o grande benefício que a gente vê ali na Wine, num caso como esse, né? De diferentes operações acontecendo dentro de um CD, é a economia. A gente está economizando em termos de instalações físicas, embora sejam equipes separadas, elas estão compartilhando do mesmo estoque, não precisa ter um estoque para cada um desses processos. Então, para você obter, né, esses benefícios, os processos têm que estar muito bem desenhados, muito bem definidos, as pessoas muito bem treinadas e uma tecnologia suportando, né? Tentar fazer tudo isso manualmente pode começar a aumentar ainda mais a complexidade, né, Cleiton? Sim, sem dúvida, vai cair algum prato aí. Sem tecnologia, fica super complicado. Esse tema do estoque que você falou é primordial, né? Você ter sistemicamente separado os estoques para você não vender para um o que é estoque do outro. Então, é super importante ter todo esse amparo tecnológico aí. Perfeito. E eu estou vendo você com a camiseta da Cantu. Eu sei que vocês adquiriram a Cantu, foi uma operação adquirida Sim. pelo Grupo Wine em 2021 e representa grandes vinícolas aqui no Brasil. Sim. A operação da Cantu também é feita no mesmo CD? A operação da Cantu a gente tem em 2 pontos. A gente tem Itajaí, que é originalmente onde o CD já funcionava da Cantu. A gente fez uma mudança de localização lá para um armazém mais estruturado, vamos dizer assim. Então, a gente mudou um pouco a operação, inclusive mudando o WMS anterior que tinha, né? Então, a gente fez essa unificação de sistema até para a gente ter a sinergia dos processos, ter uma integração entre as pessoas. De repente, se a gente quer aproveitar uma pessoa lá de Itajaí no nosso CD do Espírito Santo, a gente consegue fazer isso, fazer esse intercâmbio aí de pessoas e vice-versa, né? Mandar a gente do Espírito Santo para lá. Quando a gente quiser fazer um treinamento específico de B2B, a gente manda para Itajaí, a gente traz pessoas de Itajaí para treinar pessoas também no Espírito Santo. Então, a gente tem a operação da Cantu em 2 armazéns, lá em Itajaí, e tem a operação da Cantu também no Espírito Santo. Então, nos 2 CDs a gente opera. Mas a vantagem é que é o mesmo sistema nas 2 localizações. Então, os processos são os mesmos, só uma localização diferente. Perfeito. E, bom, a Wine tem uma série de novidades, está sempre crescendo e é uma empresa 100% brasileira, correto? Sim. E que decidiu também expandir para o México. Como que aconteceu essa decisão? Bem, essa decisão a gente destacou uma pessoa que era do nosso time, que é o Gabriel Benz, uma pessoa super competente. Ele foi para o México conhecer o mercado primeiro. Então, a gente fez um estudo como que era o consumo, como é que era os players lá do México, como é que era a logística lá no México. Enfim, a gente viu um mercado muito parecido com o brasileiro em termos de consumo, em termos de perfil de consumo, né? A maior parte do consumo de vinho no México também são vinhos importados, assim como é no Brasil. A quantidade de consumo também é muito parecido com o Brasil. Então, a gente conseguiu iniciar lá já com o modelo que funcionava aqui, que é o clube. Então, a gente levou para lá primeiro a curadoria, né? Então, trazendo esse modelo. E uma coisa bem bacana que a gente viu lá é que o
o meio digital era pouco explorado. Então, a gente surfou isso também, vem surfando, né, crescendo no meio digital lá. A gente é o maior player digital já no México, então o clube de assinaturas lá está crescendo bastante. E depois que a gente já tinha uma quantidade de assinantes relevante, a gente abriu também o e-commerce. Hoje lá opera também o e-commerce e o clube. Então, tá indo super bem. Então, a gente tá olhando para esse mercado aí com muito carinho. Mas a gente lá tem desafios parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil. Elcio, você como diretor para a América Latina, o que nós vemos muito aqui são as empresas brasileiras que miram, né, os vizinhos aqui como os principais mercados para pensar em expansão. Quais são os conselhos dos desafios que essas empresas irão enfrentar em termos logísticos quando forem planejar uma expansão? Eu vejo que é natural, eu acho que é um processo natural, né? Nós temos similaridades de fato, né, dentro de toda a nossa região latino-americana, né? Embora, assim como quando nós comentávamos do centro de distribuição, que olhando de longe parece uma caixa, chegando mais perto, aprofundando nos detalhes, há diferenças. Então, o primeiro seria exatamente na linha do que o Clayton comentou, que é conhecer o mercado. Nós somos similares, mas não somos iguais, né? Há diferenças e, por exemplo, de novo, né, seguindo aí o que o Clayton comentou, a Wine percebeu uma oportunidade no mundo digital, que estava num nível, particularmente nesse segmento de mercado, estava num nível diferente do nível brasileiro, em termos de exploração, né? Então, tem que se mergulhar um pouco para observar essas pequenas diferenças e explorar essas oportunidades, né? Eu costumo, dentro da Corber, dizer que nós olhamos, às vezes, a América Latina, e nós chamamos a nossa região de América Latina, mas, de fato, cada país tem o seu desafio, a sua peculiaridade. No México e no Brasil, nós, Corber, temos muito sucesso com as nossas soluções empresariais, são as soluções para empresas maiores, como é o caso que a Wine utiliza. Na América Central, no Panamá, na Costa Rica, em alguns países ali, nós temos muito mais sucesso com soluções para empresas menores, pela realidade daquele mercado, né? Em alguns mercados a gente vai de forma direta, alguns de forma através de canais, né? Então, nós acabamos traçando uma estratégia para cada um. E no México, em particular, nesse momento, nós vemos os nossos clientes reportando muito uma saturação, né, dos sistemas logísticos, que é um resultado desse processo de nearshoring, né, que é o processo pós-pandemia de reversão um pouco da globalização para a Ásia, né? Então, o grande mercado consumidor é Estados Unidos, havia terceirizado várias etapas do processo produtivo para países asiáticos por uma questão de benefício de custo, né? E a pandemia nos mostrou, puxa vida, né? Está longe, pode ser um problema quando há algum fator externo influenciando, quando há alguma ruptura. Isso tem feito que as empresas investam no México, né? Por estar muito perto do grande mercado consumidor, que é Estados Unidos, Canadá, né? Então, quando a gente olha hoje aqui no Brasil, nós temos aí 90%, cerca de 90% de percentual de utilização da nossa infraestrutura de CDs, por exemplo. Quando eu olho lá, prédios e prédios disponíveis, 90% dos prédios estão alugados, eu tenho 10% mais ou menos de ociosidade, de disponibilidade. O México chegou esse ano a 99% de utilização. É diferente, né? Assim, planejar uma operação e demora, né? Então, as empresas de construção também têm uma fila de espera para construir os novos, ou seja, há essas pequenas características que devem sim ser observadas, como bem colocou o Clayton, né? Acho que é isso. Os desafios, é o que eu falei, né? Os desafios são bem parecidos, né? As dimensões também, os problemas que a gente tem logísticos são parecidos, então acho que isso facilita um pouco a entrada, mas não é que vai ser tão tranquilo. Você vai ter os desafios culturais também daquele país, né, que precisam ser vencidos. E já que vocês estão falando desses desafios, existe uma percepção, principalmente quando nós vemos empresas de fora vindo para cá, achando que Brasil e México são mercados iguais e que basta chegar, você
começa no Brasil, começa no México, são dois mercados gigantescos, mas quais são os diferenciais? Isso é um mito? Eles são mercados, eles são iguais, são diferentes? O que a gente precisa evitar ao entrar, comparar mercados como Brasil e México, por exemplo, que são sempre os dois grandes mais visados, vamos dizer assim? Na minha ótica, né, começando a resposta, digamos assim, para o Cleiton complementar, né, na minha ótica, há muitas características similares, desafios de infraestrutura, desafios de capacitação, enfim, há muitas coisas realmente muito similares, diferenças regionais. São dois países grandes e com diferenças regionais, tanto o Brasil quanto o México têm essa característica, o que faz com que a estratégia de distribuição ela tenha que ser pensada um pouco de forma diferente para cada realidade regional do país, né? Mas, de fato, o fator cultural, o fator tributário, né? Há algumas questões que são diferentes, né? Se a gente vai para o norte, lá do México, para aquela região perto de Monterrey, perto da fronteira com Texas, né? Nós temos lá uma cultura muito americanizada no sentido norte-americanizada, né? Ela é muito parecida com a cultura estadunidense sob o ponto de vista de logística, dos processos, até porque boa parte dos negócios estabelecidos aí atende os Estados Unidos. A gente vai bem ao sul do México, nós temos uma cultura totalmente diferente, né? Então, de fato, eu acho que olhando de longe é tudo muito parecido, chegando um pouco mais perto há que se ter atenção aos detalhes, né? Sem dúvida. Acho que esse é o principal ponto. E, sobretudo, ir com bastante humildade. Não ser aquela empresa que, eu funciono aqui, eu vou funcionar lá, pegar a mesma receita daqui e aplicar lá, porque a chance disso dar errado é muito grande. Então, o que a gente fez? A gente foi primeiro, estudou o mercado, olhou, iniciamos uma operação pequena lá, com os processos diferentes, os sistemas são diferentes, porque exige-se um outro modelo, como o Elcio bem colocou, tributário. Então, a parte contábil lá é muito diferente da do Brasil. Então, a gente começa de uma outra forma lá, obviamente aproveitando os processos que vão encaixar com a cultura de lá, seja do ponto de vista de mão de obra, capacitação, treinamento, enfim, todas essas coisas. O que funciona lá, a gente aproveita daqui, obviamente. E tanto que a gente mandou uma pessoa daqui para lá, para estudar o mercado lá. Mas as pessoas que trabalham lá não são todas do Brasil, por exemplo. São pessoas que você precisa ter do país para você entender a cultura, entender como que funciona, as particularidades, os detalhes, e você não ser pego por uma surpresa ali e colocar o seu negócio em risco. Então, são mercados parecidos, sim, mas não são mercados iguais. Então, acho que é isso que precisa ter clareza. Então, a gente aproveita muita coisa do que é aqui e futuramente, obviamente, que a gente pretende ter a maior sinergia possível, falando de sistemas, né? Falando de processos logísticos, falando de tudo isso, mas hoje, para entender o mercado, a gente começa muito menor lá e vai entendendo e crescendo junto, e à medida que você vai ganhando um corpo, entendendo mais da cultura, entendendo como tudo funciona, você vai tendo mais confiança para fazer essa sinergia com os processos do Brasil. Humildade e respeito, né, Cleiton? Exatamente. Isso aí. Perfeito, o papo foi ótimo, muito obrigada. Gostariam de deixar alguma mensagem final? Lembrando que nós começamos esse episódio falando sobre 3 operações e um mesmo CD. Recado final para quem precisa operar desta forma. Acho que, sobretudo, planejar. Você ter um planejamento e ter clareza dos processos, como o Elcio colocou no começo do nosso episódio, você ter ali clareza dos processos, isso vai facilitar você programar o seu CD para ter diferentes operações dentro de um mesmo espaço físico. Perfeito, totalmente de acordo, né? Eu sempre gosto de lembrar do aspecto da tecnologia, que é a nossa praia, digamos assim, né? E como ela pode suportar justamente nesse processo, provendo informações, provendo insights, sempre lembrando, não é uma receita de bolo. Há que se olhar o caso,
Há que se analisar as informações e planejar, como bem colocou o Cleiton. É isso. Perfeito, muito obrigada. Agradeço Obrigado. novamente Cleiton Freire, diretor de Tecnologia e Logística do Grupo Wine, e Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber Supply Chain para a América Latina. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço você também, a nossa audiência. Chegamos ao fim desse terceiro episódio. Estamos na 4ª temporada de Log Talks, o podcast de logística da Corber. Ouça as outras temporadas também e até a próxima.